Eu me converti no Vitória Bahia, eu conheci lá em meio ousadas pessoas que estavam lá, que Deus colocava lá dentro do clube, que o clube tinha diretor que era homossexual, tinha pessoas lá que, pô, ficaram contrariados, né? E ali eu comecei a ouvir, né, a palavra, porque acho que quando a gente tem uma base familiar também, meus pais são católicos, todos, eu sou o único evangélico na minha casa, mas tem uma base, sempre, né, falou sobre o temor a Deus, e quando a gente sai de casa bem instruído sobre o mundo, assim, algumas coisas, tem algo que te atrai mais, né? Então, em vez de eu sair com a galerinha pra lá, eu ia pro culto. E aí eu cheguei a me converter, né, lá. Só que a minha maior experiência com Deus foi nessas dificuldades. Além desses erros que eu tive, toda vez que eu vinha pra cá, eu queria muito agradar meu pai e minha mãe, que pessoas que eu amo demais. Eu ia pra igreja com eles, né, na igreja que eles congregam, e eu me sentia incomodado, independente de religião, né, tá? Eu me sentia muito incomodado. Só que, cara, para mim, a prioridade é a alegria do meu pai e minha mãe. E aconteceu muita coisa durante esse processo que Deus me mostrava que a prioridade tinha que ser ele, e eu não conseguia enxergar isso, né, não tinha força para isso. E aí uma situação muito difícil na minha vida, bem constrangedora, inclusive, na minha vida. Fui um cara que, pela educação que meus pais me deram, nunca dei trabalho, bebida, saía, nada, noite, essas coisas. Mas um dia me peguei meu pai e minha mãe apontando o dedo para mim, me acusando de algo assim que a primeira vez eu escutei a voz de Deus na minha vida. Que quando eles estavam apontando para mim uma situação que estava acontecendo comigo, aí eu escutei, ó, no meu coração assim, a voz de Deus, aí, tá vendo? Só eu conheço mais profundo, só eu conheço entre o espírito e a alma, só eu sei de todas as atitudes, e foi onde eu realmente, dali para cá, eu comecei a priorizar Deus na minha vida, entre erros e acertos aí, mas nunca mais deixei, né, de buscar Ele como prioridade na minha vida. Você até comentou agora sobre a sua conversão no Vitória, né, e anteriormente você tinha comentado que lá sair pra balada não dava nada, mas sair pro culto você é punido. E como foi essa conversão no meio de tudo isso? Porque era difícil, porque lá tem os diretores, tinha um treinador que eles... Porra, lá você sabe que lá existe muita... essa macumba mesmo, né? Quando ia ter Vitória e Bahia, cada coisa, né, que a gente passava. E lá, por isso que fala Bahia de todos os santos. Por isso que você fala, vamos lá, vai terminar sempre empatado, que os dois lados fazem, né? Mas realmente era pesado, a gente era obrigado até a participar de algumas coisas lá. Aí com o tempo a gente aprende, né, os caminhos, a experiência ali, e a gente consegue, né, desviar um pouquinho disso aí, mas graças a Deus Deus coloca pessoas boas no caminho da gente, né? Isso que é importante. Fala aí quem que eram essas pessoas aí que... Não, cara, tem jogadores, por exemplo, aquele jogador, não sei se vocês vão ver, o Evando, um centroavante que jogou na Bahia, no Fluminense, era um cara que estava lá, o Dedimar, um lateral direito. Sempre tinha pessoas assim, sabe, que faziam isso que a gente faz hoje lá, sabe? E essas coisas que eles faziam, os cultos, assim, tinha que ser escondido? Cara, ou isso aí já não tinha? É isso que eu falo sobre como Deus permite, ninguém impede, né? Tinha uma família que eles iam lá e o diretor, sabe, parece que não conseguia impedir. Falei, tudo bem. E eles iam uma vez na semana lá. Só que daí tinha algumas pessoas, tinha um cara que é Marcelo Paraíba, né? Hoje tem um projeto ali em Sergipe, até eu fui lá fazer uma visita um tempo atrás da captação de atletas aí, né? Eu lembro que ele era ousado, um diretor que mandava lá, um cara famoso lá. E ele chegava metido no cara, as suas práticas são erradas. Cara, era fera, velho. Cara, era fera. Mas Deus sempre permite, né, essas pessoas para estar ali realmente levando o caminho, né, o verdadeiro caminho para as pessoas. Você jogou no Ipiranga, depois esporte também, isso, né? Depois foi então, depois... Aí, cara, na minha conversão, quando eu estava passando por esse momento difícil, a igreja onde eu me batizei, ela sempre faz um propósito de vida, não um planejamento, planejamento. E eu lembro que eu coloquei ia para a igreja orar, né? Eu lembro que eu coloquei que a igreja deu lá sobre os desejos, os planos assim, profissional, familiar, blá, blá, blá. Eu lembro que eu coloquei até uma coisa muito simples ali. Com meu pai e minha mãe, uma vez eu peguei eles falando assim, pô, será que a gente nunca vai andar de avião? Eu falei assim, putz, eu vou colocar aqui também que eu quero dar isso aí para eles, né? E eu lembro que eu coloquei e voltar para o clube grande e tal.
E aí eu tava naquela situação difícil, a família não entendeu sobre a conversão, né, cara? Não entenderam. Foi muito difícil esse momento em casa, porque eles são praticantes mesmo, né? Assim, a gente se respeita bastante, mas foi né, bem difícil deles entenderem, né, o porquê essa mudança. E eu lembro que eu colocava minha Bíblia debaixo do braço, né, e indo para o culto. Aí Deus né, usou de uma forma lá, ó, o pastor falando lá, eu sei que tem uma pessoa aqui que está machucada, e eu estava machucado, né? Eu tinha aberto a coxa, já estava voltando. Eu tive uma passagem pelo Nacional da capital, depois do Atlético Sorocaba, sabe? Por uns clubes, mas sempre assim, sem muitas condições físicas, né? Eu lembro que eu estava eu fui para Mato Grosso, hospital brasileiro lá. Enfim, aí eu machuquei de novo, porque assim, uma coisa leva a outra, né? As lesões, por não ter o movimento normal do joelho, então começa a causar desequilíbrio muscular, enfim. Aí eu lembro que eu estava na igreja, eu vi na pregação lá falando, você que está passando por dificuldade, a sua vida vai mudar agora, tal. Eu falei, pô, é comigo, pela forma que ele estava falando comigo, e eu fiz um voz de falar assim, o estado que me convidar, o lugar que me convidar, vou me preparar agora, estou machucado, vou me preparar, o lugar que me convidar, eu vou chamar a atenção dos grandes, eu vou voltar no clube grande. Coloquei lá, escrevi tudo lá que eu queria, né? Até esse detalhe aí sobre o passeio dos meus pais. E aí tocou o telefone. Eu lembro que na pregação ela falou: não reclame, você vai ter uma proposta de trabalho, você está desempregado, não reclame de nada, nem salário, nada, vá, que lá Deus vai te abençoar. Eu falei: sou eu, né? Roubei para mim aquilo lá. Eu lembro que eu cheguei no time chamado Ipiranga, Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco, mas já com objetivo e uma promessa, né? Dentro de mim uma promessa. E aí eu lembro que o treinador era teimoso. Eu sempre falo essas histórias para os meninos, né? Por isso que a gente tem que respeitar qualquer treinador, qualquer situação, porque as coisas vão acontecer. De uma forma ou outra, se tem um plano para você, isso vai acontecer, ninguém impede. E aí o que aconteceu? Ele tinha os 11 dele titulares, que ele tinha subido esse time lá, e aí Deus criou uma oportunidade de uma quarta-feira à noite, que é o jogo da TV, né? A Globo Nordeste, quarta-feira à noite, nós, Ipiranga e Santa Cruz, e todos os demais folgaram. É só a nossa rodada, ou seja, todos iam ver aquele jogo. E, cara, tinha lá jogador acho que machucado, suspenso, sei que falava, Geraldo, você. Naquele jogo, depois daquele jogo, dentro de campo, aquele treinador Giovanni de Oliveira, né, bem conhecido, estava no Santa Cruz, entrou no campo e falou: garoto, vem cá, quer vir jogar o Campeonato Brasileiro aqui? Pô, professor, é uma honra. Aí, quando a gente estava retornando no outro dia, o telefone começou a tocar convite falando, né, tá especulando, tendo especulações que o Sport e o Náutico também tá atrás de você. E aí vieram mesmo. E aí eu acabei indo pro Sport. E foi algo que para mim ali mostrou que a resiliência, a perseverança vale a pena, né? E a fé, né? A fé principalmente vale a pena. E na lesão, esses 4 anos aí que você ficou, né? Como que você buscou em Deus, né? Como que passou esses momentos? Então, em Deus. Você acredita que foram nesses momentos aí que eu tinha meio que, não vou dizer me afastado, mas eu não estava indo na igreja, né? Por esses momentos. E isso só veio acontecer, daquele plano que eu falei para você, minha conversão. Eu fiquei nesse tempo todo agradando meu pai e minha mãe. Eu queria, para mim, eu não percebia que eles estavam colocando eles à frente de Deus, cara, como prioridade. Você entendeu? Então, essa luta, eu tenho certeza que Papai do Céu estava me permitindo passar para eu enxergar que ele tem que ser prioridade, é dele que a gente depende, né? E acho acho não, né? Tenho certeza que essa experiência aí foi muito enriquecedora, né? Isso aí que me trouxe depois, assim, a realidade. Falei assim, cara, mas peraí, Deus nunca deixou de cuidar, né? Eu senti que Deus nunca deixou de cuidar, mas algo precisava uma direção na minha vida. E foi nesse momento, o constrangedor, eu cheguei assim, pai, mãe, aí eles apontando pra mim assim, cara, eu falei, caramba, cara, você fez tudo que eu fiz, eu pensava neles. E agora eles apontando pra mim o dedo aqui. Então ali foi a minha real conversão mesmo, né? E aí de lá pra cá, não deixei mais de estar sempre aí falando, buscando. Você falou da dificuldade na Bahia. Dentre esses outros times que você passou, teve mais algum que tinha dificuldade? Não dificuldade, né? Religiosa, dificuldade religiosa. E preconceito por ser cristão? Tem clubes que não entendem, às vezes, né? Porque teve uma época que falava até de religião,
mas demonstrava algum certo fanatismo. E não é isso que Deus quer de nós, né, cara? Deus quer que ele seja prioridade, como eu falei aqui. É importante a gente passar para as pessoas que a gente depende de Deus para tudo, mas antes, cara, tinha jogador que fazia jejum e ia ter jogo no outro dia. Aí os caras lá conseguiam andar no campo, você entendeu? Não tô falando que é certo ou errado, sei lá, mas para quem tá vendo e não acredita, né, no jejum, oração, pô, o cara tinha que dormir bem, comer bem para jogar no outro dia. Aí você viu a galera lá, aí isso aconteceu no Grêmio. Eu lembro dessa história que eu tava no Vitória ainda. Pô, mandaram todos os evangélicos embora do Grêmio. Falei, caramba, o que aconteceu? Aí você foi ver. Pô, aí também é falta de sabedoria, né, cara? Deus deu uma ferramenta para nós, né? Deu tudo, a gente tem que ter sabedoria, a gente tem todo momento para estar buscando a Deus, né? Então acho que falta muito sabedoria. Então, muitos clubes não olhavam bem isso, né? E no Atlético Sorocaba a gente sofreu, porque o Atlético Sorocaba, o dono, né? Também tinha a religião dele lá, né? Do Reverendo Moon, né? Só que assim, a gente vive nossa vida. Sempre que tem oportunidade, a gente fala algo e, quanto Deus permite, a gente tem que ousar um pouquinho, né? Isso que aconteceu no Grêmio, você tava lá quando mandaram? Não, então, eu tava no Vitória. Tava no Vitória. Aí você ficou E sabendo. lá no Vitória, antes tinha muito negócio de atleta de Cristo, né? Isso. Aí saiu até uma revistinha do atleta de Cristo que os jogadores foram embora. Aí depois, caramba, perseguição. Mas você vai ver também que falta de sabedoria, né, cara? Porque eu já passei por situações, lembro que eu tava no Salgueiro. Olha só que legal. E lá fazia como jogador, fazia também o culto lá, né? Eu dirigia o culto lá dos jogadores, né? Às vezes iam pessoas da rua lá e tal. E a gente falando ali, orando, o pessoal, a gente lia um pouquinho a palavra e tal. E o Salgueiro era muito legal que ele não gostava muito, sabe? Ele não gostava lá. E aí eu comecei a visitar as igrejas de Salgueiro para sempre levar alguém novo para dar a palavra. Uma vez eu estava numa igreja, determinada igreja, aí ele falou, lá tinha banda, né? Umas bandas famosas. O pessoal da banda, vem aqui na frente aqui. Eu tô vendo que tem 2 atletas aí, tava eu e mais um amigo. Vem aqui que a gente quer orar por vocês. Ajoelhamos lá. Aí veio o pastor, cara, colocou a mão na cabeça. Deus, dá uma profissão digna. Eu falei assim, cara. Eu vim aqui pra convidar ele, como que eu vou levar um negócio desse pra mim? Já é. Eu sabia o meu amigo olhando por baixo aqui, oração, olhando pra ele. Falei assim, caramba. Aí eu falei, isso aí, esse pastor não vai dar pra convidar, não. Não dá. Mas assim, é isso que eu falo pra você, né? A gente, nos clubes, a gente não pega religião. Lá tem católicos. É isso que a gente tá fazendo culto lá, tá, né, fazendo o sinal da cruz lá. O que a gente quer é plantar uma semente, né? O foco é Cristo. Você plantar É Cristo. Se pregar religião, você acaba afastando, né, Isso, as pessoas. E as pessoas precisam se alimentar. Não é o que eu falo para eles, a gente precisa ter um tempinho para Deus. Né? E aquele tempinho que a gente tira para Deus. Para a gente orar, agradecer, né? E a gente lê a palavra, fala com os meninos, fala algo sempre da parte de Deus, né? Pego, às vezes, quando eu sei que está passando algumas situações, pego alguns trechos bíblicos ali que nos trazem muitas motivações também, né? Sim. Enfim, tem sido legal. Você teve algum sobrenatural, algum sonho? Que o Gabriel teve sonho, né? Uma vez, ele contou até aqui no podcast, como treinador, como jogador, né? Que igual eu estava lendo Daniel, né? Fala muito de sonho. E Daniel foi um, né, que interpretava sonho dos reis, que passou tudo, os reis que passou lá no capítulo de Daniel que interpretava o sonho, ninguém conseguia, e só ele conseguia interpretar o sonho dos reis, né, que tinha idolatria, né, deles lá, com os reis, e ele era contra, que foi pro leões, né, foi jogado na fornalha. Mas eu queria saber se tem algum sobrenatural de sonho, que aconteceu em campo, treinador. O que mais marcou minha vida foi realmente ter essa sensibilidade de ouvir Deus falar comigo na hora da minha conversão. Né? Acho que o que eu falo mesmo assim que impactou minha vida, é claro que, né, Deus sempre, né, nos direciona, mostra caminho, às vezes somos teimosos, né? Mas Deus sempre mostra algo pra gente assim de uma forma incrível, mas eu acredito que a minha conversão naquele momento ali, meus pais apontando ele pra mim ali pra mim foi algo que me impactou demais minha vida ali, sabe, de você sentir mesmo aquilo ali no seu coração, aquela voz mesmo assim, sabe, no coração, foi incrível ali, de lá pra cá a minha vida realmente mudou, né? Você nunca pensou em tentar desistir do evangelho
Até por conta dos seus pais, para poder agradá-los? Então, depois que aconteceu isso aí, às vezes a gente tem algumas decepções, né, na vida, questões de relacionamentos, enfim, algumas coisas que fala assim, caramba, né, a gente hoje busca Deus, procura ser leal, temos nossos defeitos e algumas coisas que acontecem na vida da gente que a gente fica meio que sem entender. Mas lá na frente a gente vê o porquê, né? E aí a gente vê que Deus nos dá sempre alguns livramentos, algumas situações que dói, mas Ele está cuidando da gente da maneira dele, né? Da maneira dele Ele cuida da gente. Pessoal, se inscreva no canal, ativa o sininho aí no YouTube e não perca, vai ter várias atualizações. Obrigado.